o céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo. A crença é um ato de entendimento que, por isso mesmo, não pode ser imposta. Se durante certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas se manteve inofensivo e benéfico mesmo, chegou o momento de tornar-se perigoso, imposto como verdade absoluta quando a razão o repele. Portanto, no momento que nós estamos vivendo, é o momento que a gente tem para raciocinarmos. Nós vemos muitas das vezes reportagens mostrando que a Europa está se tornando ateia, sendo ela o berço das nossas religiões, onde tudo começou a se estruturar. Porque as pessoas, depois de um certo entendimento, de um certo grau de instrução, repelem aquelas informações pueris. E aí vem a questão da razão, vem a questão das pessoas procurarem se aprimorar, se aperfeiçoar pelo entendimento superior de cada ato, de cada fato. Trabalhemos, pois, intimamente para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos perfectíveis. Ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, afastando-se dos que o professam, ou então descrer absolutamente de tudo. Quem quer que estude o assunto calmamente, verá que, em nossos dias, o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialista do que todos os filósofos. E aqui Kardec, na época, ele exaltava bastante os filósofos. Mostrava que os filósofos faziam as pessoas a pensarem, levava a determinados questionamentos, e logicamente que a classe sacerdotal não via isso com bons olhos. E provavelmente muitos pagaram com a vida em épocas anteriores. Mas tudo que nós precisamos entender é que nós estamos ficando mais inteligentes, nós estamos precisando nos aperfeiçoando mais, e por causa disso nós temos que nos aprimorar para podermos ter condições de ajudar melhor, ajudar mais. Ao longo da nossa existência, nós estamos sempre sendo convidados a olharmos para nós mesmos e procurarmos rever aquilo que a gente acredita, a forma com que a gente acredita, porque nós temos que estar sempre nos aperfeiçoando. Nada vem pronto, com todo o estabelecimento do acontecimento dos fatos. Tudo na obra humana, principalmente o nosso entendimento, é de período em período a gente fazer uma reavaliação para ver se nós estamos, da forma com que estamos acreditando, está no caminho correto, está no caminho coerente. E aí nós temos que procurar entender e estudar calmamente, passo a passo, aquilo que nós propusemos a estudar e aprender. As ideias seguem um curso incessante, progressivo, e absurdo é querer governar os homens desviando-os desse curso. Querer atrapalhar o progresso intelectual, moral e ético é uma situação absurda de consequências graves no plano espiritual. Pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto ele avança é condenar-se, é perder-se. Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte para as religiões, como para os governos. Procuremos, pois, entender passo a passo os caminhos do processo evolutivo, entender passo a passo aquilo que a justiça divina traz para nós, procurarmos abrir nossos olhos para raciocinarmos sobre as verdades eternas da vida e colocarmos na balança aquilo que foi me ensinado, aquilo que está sendo me ensinado, é compatível com o meu modo de entender a vida? É compatível com aquilo que nós esperamos do nosso processo evolutivo, da nossa evolução? Ou tem nuances que precisam ser revistas? Tudo na nossa vida precisa de passar por determinados crivos, por determinadas situações que nos levem a entender e a raciocinar sobre aquilo que nos propusemos a fazer, a falar e a pensar. Este fatalismo é um bem ou um mal? Para os que vivem do passado, vendo-o aniquilar-se, será um mal. Mas para os que vivem do futuro, pelo futuro, é uma lei de progresso, de Deus, em suma. Se nós acharmos que tem que travar o processo de evolução humana,
nós vamos sair derrotados. Principalmente, os religiosos têm que estar sempre procurando aprimorar, corrigir alguma coisa. Mas, por outro lado, nós temos que procurar também entender e raciocinar sobre como nós estamos encarando a vida, de que forma nós estamos vendo a nossa vida, para que a gente possa então trabalhar intimamente pelo nosso aperfeiçoamento, pela nossa melhoria. Portanto, o bem e o mal são caminhos que existem, são etapas que existem em nosso caminho para nós sabermos vencer um ou outro e sabermos conquistar as oportunidades de vencer pelo bem, pelo amor e pela caridade. Portanto, o passado passou, o presente é agora e o futuro é amanhã. Depende de cada um de nós o que queremos para o nosso futuro. E o progresso nos impulsiona, o progresso nos dá a base de um crescimento, de um aperfeiçoamento, que vai ser muito importante para nós evoluirmos, para nós crescermos para Deus. E contra uma lei de Deus é inútil toda revolta, impossível a luta. Para que, pois, sustentar a todo o transe uma crença que se dissolve em desuso, fazendo mais danos que benefícios à religião? Contista dizê-lo, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Portanto, nós temos que prestar atenção. Nós conduzimos a nossa vida para Deus, por Deus e com Deus, ou nós nos deixamos gostosamente cair nas tentações inferiores, cair nos processos de sofrimento. Precisamos, pois, encontrar em nós mesmos o caminho que nos dê paz, que nos dê fraternidade, que nos dê vida. E essa vida é o entendimento do Evangelho, o entendimento das bases que Jesus deixou para nós. Fazer o bem, trabalhar no bem, praticar o bem. Fora disso, estamos indo por caminhos equivocados que vão nos levar ao sofrimento. Portanto, é da lei de Deus nos impulsionar para o crescimento. Sendo a lei de Deus, não adianta a gente revoltar contra ela, não adianta a gente achar que vai lutar contra essa lei divina. É impossível. E, aliás, Deus tem argumentos e técnicas infalíveis para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso aprimoramento. Esta crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que, com dinheiro, se abrem as portas do céu, livrando das do inferno. Não se compra lote no céu. Não se compra o espaço, a entrada no céu com dinheiro. Mas a caridade não é dinheiro? Mas a caridade existe ou exige de cada um de nós outros conjuntos de valores, que não é o interesse de comprar um pedaço do céu. As quantias por estes meios arrecadadas, outrora e ainda hoje, são incalculáveis e verdadeiramente fabuloso o imposto prévio pago ao temor da eternidade. Portanto, a venda de indulgências fez com que arrecadassem-se milhões e milhões e milhões. Mas, devido ao medo de encarar a eternidade de mãos vazias ou sem nenhuma doação para aquela instituição. Mas a doutrina espírita vem nos mostrar que nós devemos doar por aqueles que necessitam. E, logicamente, que os templos religiosos também necessitam. Mas qual o limite? Qual o interesse eles arrecadarem, para onde vai essa arrecadação? Eis a questão. E sendo facultativo tal o imposto, a renda é sempre proporcional à crença. Extinta esta, improdutivo será aquele. Para arrecadar mais, incutia-se mais medo, mais tensão, mais preocupação, e arrecadavam-se. De bom grado cede a criança o bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem, mas se a criança já não acreditar em lobisomem, guardará o bolo. É interessante que para você, quando você oferece para uma criança ou tenta tirar dela alguma coisa, fazendo um medo, se ela estiver realmente com medo, ela vai te entregar aquele objeto que você está pleiteando dela.
Mas, por outro lado, se ela já não tem medo daquilo que você está ameaçando, ela vai tomar atitudes, vai tomar ações incompatíveis com aquilo que você quer. Portanto, o processo de evolução, o processo de aprendizado de todos nós é de suma importância para nos conduzir à nossa integralização com as leis divinas. Como você educa seus filhos, como que você os instrui, como você dá o norte para que eles possam seguir, eis a grande diferença, eis o grande diferencial. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos impulsione para uma manhã de luz, de entendimento e de fraternidade.